Glória a Deus, 8h30. Glória a Deus, pastor Paulo César tem até 9h15 para dizer que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus libera. Quero convidar o nosso vice-presidente para estar fazendo esta oração. Glória a Deus, que glória, aleluia! Está maravilhoso, mas a palavra é o alvo de todas as coisas. Né? Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, está aqui o teu Filho, meu Pai, que nesse momento vai trazer a mensagem. E nós oramos nesse momento e apresentamos nas tuas mãos, Senhor, para que a tua palavra ela venha ser guarida aos vossos corações. Toma nas tuas mãos e usa como sempre usado, Pai. É o que nós te pedimos e nos te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é bom estar aqui nesta noite, junto com vocês, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. Aproveitando que você está de pé, por gentileza, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Aleluia. Capítulo de número 8. Versículo de número 5, nós vamos fazer 3 leituras nesta noite. Aleluia. Para que você entenda o que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 8, versículo número 5. Quantos acharam, pode dizer amém? Amém. Vamos ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Meus irmãos, Lucas, capítulo de número 7. Vamos fazer a mesma leitura, só que eu quero pegar alguns detalhes aqui, que o escritor Lucas, ele teve a sua visão escrita do Evangelho, e que seria interessante nós vermos aqui. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 4 diz assim: E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 7. Vamos só fazer uma leitura aqui para a gente entender aqui. Por isso nem ainda me julguei ser digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. A última leitura que nós vamos fazer, meus irmãos, está em Neemias, livro do profeta Neemias. Escriba Neemias, capítulo de número 8. E versículo de número 15. Vamos ler o 14. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 14. Aleluia, glória a Deus. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade das festas no 7º mês. E assim o publicaram e fizeram passar o pregão
por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: saí aos montes e trazei ramos de oliveira, ramos de jambujeiros, ramos de murta, ramos de palmeira e ramos de árvores espessas para fazer a cabana, assim como está escrito. E você diga amém. Amém. Meu irmão, sente por bondade, por gentileza, então volte ao seu lugar, adorando ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom estar aqui. Queridos, para mim, constitui-se uma alegria poder estar aqui nessa festa, 6º ano desta igreja. Eu, se não me falha a memória, o pastor já citou aqui, no 3º ano nós estivemos aqui, a convite do nosso pastor, do meu amigo particular, Severino. Glória a Deus, gratidão mesmo. E foi uma bênção de Deus poder cultuar aqui com os irmãos naquele dia. Pregamos a palavra de Deus e hoje, assim como Deus operou naquele dia, vai operar aqui. Quero agradecer ao pastor Adriano, então, pelo convite, a confiança, pastor Silvio, todo o ministério. Pastor Silvio eu já conheço já um tempinho a mais, né? Todo o ministério, a família, os obreiros, os irmãos que estão aqui, as pastoras aí, esposas dos obreiros que estão lutando, enganjadas nesta obra aí e conduzindo uma alma, o rebanho, até as mansões celestiais. Meu desejo é que Deus abençoe esse ministério grandemente e que a glória da última casa seja maior que a da primeira. Eu ouvi o pastor na oração dele, sou bem curioso, assim, fico só atento. Oro também, mas volte e meia a gente fica atento às orações do nosso obreiro. E eu ouvi ele pedindo graças ao Senhor Deus para que ele possa construir um templo maior, né? Estão com certeza negociando aí um terreno e essa obra se fará com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da igreja. Então, ore por esse ministério, ore por isso, por esse propósito. Se você não é muito de orar, mas gosta de jejuar, jejue também, faça alguma coisa. Aleluia! Se você não gosta de orar e nem de jejuar, certo era se converter de novo. Mas se você tem dinheiro, então contribua, faça alguma coisa. E de uma forma ou outra Deus abençoará todos, porque Deus conhece o coração do ser humano. Amém? Mas ajude essa obra para que, se Deus quiser, né, pastor, no ano que vem, 2023, pelo menos amanhã missionária é minha, tá? Não é de mais ninguém. Já estou pedindo aqui uma oferta ao povo e vai ser bênção de Deus. Meus irmãos, eu li 3 textos aqui nesta noite para pensar com os irmãos a respeito de um assunto que Deus colocou no meu coração. O que nós acabamos de ler, uma leitura muito conhecida dos evangelhos, fala-nos a respeito de a cura de um centurião, de um servo de um centurião. O evangelista Mateus traz alguns detalhes sobre este episódio. O evangelista Lucas, que eu fiz questão de ler, traz outros detalhes sobre o mesmo texto, a mesma história. Não é que eles estão se contradizendo aqui, um falando uma coisa e outro expressando outras situações. Mas cada evangelista tinha no seu coração um destino, um foco para o seu evangelho. E por isso há uma pequena diferença entre esses dois. Mas eu fiz questão de ler o Evangelho de Lucas, porque Lucas tem alguns detalhes que Mateus não tem a respeito desse centurião. Lucas vai descobrir que um sentimento de gratidão está muito forte no coração desse centurião, a ponto de ele construir para os judeus uma sinagoga. E pelo que a gente leu ali, a gente entende que esse centurião, esse soldado romano, era um homem amado pelos judeus. Eu fui estudar sobre isso um pouco e descobri que alguns historiadores, alguns que escrevem sobre as histórias paralelas à Bíblia, descobriram que o fato desta gratidão existir pela parte desse centurião foi que, em um dia, em uma batalha, numa guerra, esse centurião, comandando seu exército, enviado a ordens de César para conquistar as terras vizinhas, porque assim se dava no tempo antigo, no mundo antigo, era através de guerras entre as monarquias para tomar posse de terra e assim tomar o domínio. Este centurião se viu apertado com uma emboscada e ele, lembrando-se dos judeus e de um Deus chamado Jeová Sabaote,
Aleluia. ele começa a Glória a clamar. Deus, aleluia. Jeová Sabaote no original significa o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E quando ele se vê nessa emboscada pelo inimigo, ele se lembra de um Deus, que é o Deus da guerra, o Senhor dos Exércitos. Ele vai clamar ao Senhor dos Exércitos, e o Senhor Deus dos Exércitos de Israel vai atentar para aquela batalha, aquele centurião. O sentimento de gratidão vai ser tão grande que depois dali eu acredito que ele se converteu, porque amava e até dizimou para fazer uma igreja. Uma sinagoga foi construída. Então eu acredito que este homem, depois desse episódio todo que aconteceu, se tornou muito amigo deste povo chamado povo judeu. O Evangelho de Mateus, o evangelista Lucas, vão escrever sobre a história. Que um dia, este homem vai precisar, porque tem um problema dentro da sua casa. Ele vai precisar de Jesus porque tem um problema. Jesus está exercendo o seu ministério na terra. E o ministério de Jesus, de fato, é diferente de tudo aquilo que é visto em Israel. Porque, de fato, Jesus foi um profeta diferenciado. Onde Jesus passava, os enfermos eram curados. Onde Jesus passava, os leprosos eram limpos. Aleluia. Onde Jesus passava, glória a Deus. Aleluia. Abre outro canal lá. Aleluia. Isso. Oh, mas melhorou 100%, né? Tá bom. Onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Onde Jesus passava, o extraordinário vinha acontecer. Era uma unção diferente. Nosso amigo aqui falou que o evangelista Lucas foi o único a escrever no capítulo 4, versículo 17, as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para abrir os cativos, as correntes dos cativos, libertar os oprimidos, curar os enfermos e apregoar o ano aceitável do dia do Senhor. O que tinha sobre Jesus não era mágica. O que tinha sobre a pessoa de Jesus era o Espírito Santo de Deus. Eu até vou abrir um link aqui sobre um pensamento que eu tenho a respeito da unção de Jesus Cristo, a unção que estava sobre Jesus. A gente sabe que Jesus, ele é portador de duas naturezas. Ele era o Filho de Deus. Ele foi nascido através da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele era homem, ele era de carne e osso, encarnou, era igual eu e a você. Mas às vezes eu ouço alguém pregar ou alguém ensinar uma certa doutrina que me traz uma preocupação. Eles tributam a Jesus muita parte divina, uma divindade em Jesus sobre-humana, tirando assim a humanidade de Jesus. E isso, para aqueles que estão acostumados a ter uma vida que talvez não conseguem ter uma conduta de fé elevada, um caráter firme, isso para quem leva uma vida mais ou menos com Deus, isso é um prato cheio. Porque a desculpa desta é: Jesus era Deus, por isso que fez o que fez. Jesus era Deus, por isso que andou sobre as águas. Mas não, senhores. Vocês têm que entender que toda a luta que Jesus Cristo travou aqui na terra foi para vencer a carne, a humanidade. E nós só estamos aqui hoje porque ele venceu, ele cumpriu a lei em sua humanidade. Irmão Paulo, Jesus andou sobre as águas, sim, andou. E ele andou como homem, mas cheio do Espírito Santo. Irmão Paulo, Jesus parou um cortejo no fúnebre e disse: menino, levanta-te. Sim, ele ressuscitou o morto, mas não foi o lado divino que fez aquilo, foi o lado humano, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então quando Jesus chega na antiga Palestina, fazendo esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios, o povo que está sedento desta unção, carente desta graça sobre a vida de alguém, começa a entender que ele é diferente. Esse centurião não é diferente ao perceber que ele poderia ter o seu problema dentro de casa resolvido se esse tal Jesus cheio da unção estivesse na sua casa. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus e pede para que Jesus faça o milagre. Os judeus chegam e dizem para Jesus, não aquela ajudinha, né? Senhor, ele é digno de receber esse milagre porque ele foi um abençoado aí. Olha, pensamento meu, parece até que eu penso que... Abaixa o fundinho, deixa o fundo bem baixinho, meu amigo. Parece até que eu penso que eles até chegaram a falar, olha, Deus deu um livramento para este homem que foi fora do sério. Então o centurião pega e pede ao Senhor. E no momento que ele pede ao Senhor, Jesus diz, então vamos à tua casa.
Esse centurião olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Fundo bem baixinho, meu irmão. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu sou um homem também de autoridade. Aleluia. Eu digo ao meu servo: vai, e esse servo vai. Eu digo ao meu servo: vem, e esse servo vem. E eu digo para o Senhor que se o Senhor liberar somente uma palavra, o meu servo será curado. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Olha que coisa interessante. Esses dias eu estava num culto lá na Vila Betânia, na igreja que eu congrego. E de repente, num culto abençoado, Severino sabe onde é que é lá, congregou lá também. Um profeta se levantou no meio do povo, no meio da igreja. Rodou a igreja falando em línguas estranhas e um movimento gostoso espiritual, como houve aqui há poucos minutos, pelas cantorias, pelos louvores, pela adoração. E ele foi em cima de uma mulher, de uma irmã, chamada irmã Cristiane, e colocou a mão no ventre dela e profetizou que ela teria o ventre aberto, a madre aberta, e que ela iria gerar filhos. Aqueles que conhecem a irmã Cristiane, esposa do irmão Clodonei, e acompanhou a história dela, sabia que era o desejo dela ter um filho, só que ela não podia. Tinha feito algumas inseminações artificiais, tinha procurado em São Paulo os melhores médicos para fazer aquele procedimento e nada acontecia. Mas um dia, num culto como esse, um profeta que a gente não conhece nem o nome, não sabe nem onde ele está agora, se levantou no meio daquela congregação e disse que Deus tinha uma palavra que estava na boca dele. E nós ouvimos o que Deus falou através da vida dele. Que o Senhor iria abrir a madre daquela mulher. Irmãos, uma palavra de Deus será o suficiente para mudar a tua história, a nossa história. No outro dia, depois da profecia, a minha mãe tem um comércio lá no bairro, e alguns irmãos foram lá comprar algumas coisas e houve um comentário. Porque existe aquela expectativa, às vezes a gente não acredita no poder de Deus, às vezes passamos por esse momento de fé, aquela pouca fé. Mas aí, entre eles conversando, alguém falou para minha mãe: se for Deus que falou, vai acontecer. E a minha mãe disse: claro, se for Deus que falou, vai acontecer. Se foi a emoção dele, claro que não vai acontecer. Deus pode até honrar. E ficamos esperando. 3 semanas se passaram, 4 semanas se passaram. Soubemos que a irmã Cristiane começou a ficar enjoadinha, vomitar. Ela foi para o hospital, fez o exame e voltou com boas notícias para o círculo de oração Lírio dos Vales da Vila Betânia. Que boa notícia, irmão Paulo! O Senhor visitou a irmã. Aleluia! Dirigente do círculo de oração na época. Foi uma alegria tremenda naquela igreja. Aí pensamos que seria só um. Que nada, irmão. Já veio o segundo, o terceiro também. E está para vir o quarto. Por que, irmão Paulo? Porque Deus liberou uma palavra. Deus liberou uma palavra. Eu venho como profeta de Deus nesta noite dizer para você que se nesse culto, nessa festividade, nesses 2 dias de festa, o meu Senhor, o teu Senhor te liberar uma palavra, se você acreditar, você vai ver o que vai acontecer, glória. Jesus olha para o centurião e diz assim na frente daquele povo todo, daquela multidão toda, e diz assim: ó, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quando Cristo viu aquele romano, incircunciso, gentil, falando aquelas palavras, acreditando no poder de Cristo, o Senhor Jesus libera a primeira profecia do seu ministério. O Senhor Jesus viu o povo vindo do Oriente e do Ocidente e se sentando à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele olha para aquele povo todo que está em Israel ali, ouvindo ele, e diz assim, ó: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus poderia estar falando, agora eu quero que você pense comigo um pouquinho. Jesus poderia estar falando, porque ele usou um substantivo próprio, e a gente sabe que o substantivo próprio tanto é destinado a um nome de uma cidade, um nome de um país, ou um nome de uma pessoa. Eu fiquei estudando sobre o texto e pensei, será que Jesus estava falando para aqueles que estavam ali? Será que a profecia, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé? Será que Jesus estava se referindo aos que estavam seguindo ele, aos seus apóstolos? Ou algo maior? Jesus me mostrou uma luta no Antigo Testamento, Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 22, de um homem chamado Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel,
que também lutou para ter uma bênção. Então Jesus aqui poderia estar falando não só daquela multidão que estava com ele, mas de uma guerra que aconteceu há muito tempo atrás num vale, chamado Val de Jaboque. E o que aconteceu lá, irmão Paulo? Jacó vai lutar com Deus. Jacó vai lutar com Deus por quê? Porque tem um problema dentro da sua casa. O centurião vai até Jesus. Por que ele vai até Jesus? Porque tem um problema na sua casa. O centurião, quando vê Jesus e Jesus vai para a casa dele, olha que coisa interessante. Ele diz para Jesus: Senhor, eu sei que tu és um homem de autoridade. Uma palavra me basta. Uma palavra e o meu servo será curado. Mas o que aconteceu com Jacó no Val de Jaboque? Ele agarrou o anjo e disse: eu não solto, Senhor. Eu não te largo, Senhor. Eu não solto e não te largo. Deixa aí, Jacó. Não, eu não solto e não te largo. Jacó precisou de um toque divino. Olha que coisa interessante. Existem dois tipos de crente na igreja. Existem dois tipos de pentecostais. Aqueles que precisam ser tocados pelo Senhor para sentir que são abençoados. Mas aqueles que somente uma palavra basta para eles serem abençoados. Todos os dois tipos de crentes são bênção. São abençoados. Se a trombeta tocar hoje, vão subir para a glória. Mas Jesus tem mais facilidade de abençoar aqueles que não precisa fazer muita coisa no culto para ele entender que a vitória dele está garantida. Jesus não precisa fazer muito reboliço para ele entender que uma palavra já basta. Jacó foi abençoado? Foi. Jacó recebeu um toque na sua coxa. E aquele toque na coxa de Jacó iniciou o processo de bênção na sua vida. Qual era a bênção que Jacó mais precisava? O que Jacó mais desejava? Por que Jacó lutou no Val de Jaboque? Porque tinha um irmão enfurecido dentro da sua casa que queria matá-lo. Um irmão enfurecido dentro da sua casa que queria matá-lo porque ele usurpou a bênção do seu irmão. Você conhece a história. E o que Deus faz para aplacar essa ira, para dar vitória a Jacó? A Bíblia diz que o Senhor tocou na juntura da coxa de Jacó. Sabe como é que Esaú vê Jacó chegando para o encontro esperado depois de 21 anos? Manquejando. Talvez Jacó não entendeu o toque de Deus ali na juntura. Pediu para tocar, Jesus tocou. Uma palavra poderia bastar, mas Deus permitiu que Jacó vivesse esse processo. Tocou na juntura. Como é que Jacó apresenta-se a Esaú? Mancando. Aí eu pensei, Jesus falou comigo: meu filho, só se o irmão Esaú fosse muito déspota, fosse um truculento, fosse um homem muito sanguinário para querer brigar com alguém que seja ou que estivesse aleijado de uma perna. Eu toquei em Jacó para mexer no coração do irmão. E só se Esaú fosse muito ruim para brigar com o irmão dele. Então Jacó não estava entendendo nada. Jesus metendo a espada, fazendo ele sentir dor ali. Dor. Constantemente aquela dor. Na juntura do nervo. Mas era Deus dizendo assim: tu não entende agora. Mas quando tu se apresentar ao teu irmão, a tua vitória vai ser garantida. Vai estar presente. Vai estar lá. Então Jacó queria a bênção, mas precisou ser tocado. O centurião queria uma bênção, mas uma palavra para o centurião resolveu. Aí Jesus olha, de repente naquela situação, e tem a visão: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Do Oriente tudo bem. Antiga Palestina, Iraque, Irã, o povo da promessa, os filhos de Ismael e de Isaque, glória a Deus. Sentarão à mesa, porque o Senhor Deus é o Deus de Israel. Agora, do Ocidente, ele estava falando, meu irmão, eu vou resumir para você entender. Estava falando do Brasil. Estava falando de Barra Velha. Estava falando do ministério aqui, resplandecer de Deus. Ele estava dizendo: muitos virão do Oriente, essa galera toda aqui, Irã, Iraque, Israel. Mas virão também do Ocidente. A igreja resplandecer da manhã vai sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se você acredita, levanta a mão para glorificar. Eu não tenho como pregar outra coisa nesta noite, a não ser dizer para esta igreja que as bodas do Cordeiro estão preparadas. Que existe uma festa nos aguardando.
que você vai subir, que nós vamos subir. Isso aqui é um trabalho, isso aqui é coisa maravilhosa. É a casa de Deus, nós oramos, consagramos ao Senhor. Quando o primeiro crente entra, o Senhor também entra. Quando o último crente sai, o Senhor também sai, porque o apóstolo Paulo diz que Deus não habita em templo feitos por mão de homem. Mas quando o crente entra em um lugar consagrado, ele já se faz presente. Então o nosso final não é aqui, o nosso final é no céu. Eu vim pregar para você que existe um lugar preparado para você. Se você permanecer até o fim, você será salvo. Na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tem um lugar preparado. Eu li outro texto aqui, meus irmãos, só para a gente dar continuidade. Eu li outro texto aqui no livro de Neemias. Neemias, ele acha a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E na lei do Senhor que ele acha, a Bíblia vai dizer que eles encontram algumas ordenanças que o Deus de Israel deixou para que o povo de Israel pudesse fazer, para que o povo de Israel pudessem, ordenados por Deus através do ministério de Moisés, pudessem cumprir. E essa ordenança que foi lida aqui por nós outros, em Neemias capítulo 8, versículo de número 15, diz que todo ano Israel deveria celebrar uma festa chamada a Festa das Cabanas. A Festa das Cabanas seriam comemoradas por Israel com a finalidade de Israel se lembrar que foram peregrinos pelo deserto. Até os dias de hoje, se você procurar no YouTube, no Google ali, fazer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que Israel festeja 3 festas até o dia de hoje, até mais festas, né? Mas a Bíblia se cumpre na íntegra até os dias de hoje para Israel. Uma vez por ano, todos os moradores de Israel, aqueles que não vão para o deserto, no terraço das suas casas, eles fazem cabanas. E o pai de família, o sacerdote da família, fica 7 dias dentro daquela cabana ali, falando sobre as grandezas do Deus de Israel para a família. E nós lemos aqui, no livro de Neemias, que não foi qualquer ramo que Deus determinou para Moisés, para que o povo trouxesse para a cabana. Os ramos eram específicos. Primeiro, ramo de oliveira. Segundo, ramo de palmeira. Terceiro, ramo de murta. Quarto, ramo de jambujeiro. O pai de família entrava dentro dessa casa, dentro dessa cabana, e com mais experiência que ele tinha, ele ia começar a falar sobre o Deus de Israel. Era comum em Israel ter essa cultura de passar as grandezas. A igreja adotou uma cultura meio ao contrário, inversa. A cultura boa do Antigo Testamento, a gente gosta de passar as maldades, as derrotas, os problemas. Mas Israel não, Israel passava as coisas boas. Um pai passava para o seu filho. Você se lembra de Gideão, capítulo número 6, do livro dos Juízes? Ele questionou a Deus e diz: ó Senhor, onde é que estão os feitos que os nossos pais têm dito que o Senhor fez? Desde o Egito até o momento. Então era comum. E o pai de família começava a falar sobre Israel. Só que quando chegava dentro da tenda, ele precisava explicar. Por que é que Deus mandou o povo selecionar alguns ramos específicos? Ele olhava para o ramo de oliveira. O filho perguntava para o pai: pai, por que esse ramo de oliveira? O pai, com muita alegria no coração, dizia: olha, esse ramo de oliveira é porque da oliveira sai oliva, da oliva sai o azeite. Nós somos o povo ungido do Senhor. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Tinha muita gente, muito povo, muita nação, mas Deus escolheu Abraão. De Abraão, Isaac, Jacó, e hoje nós aqui, meus filhos. O filho olhava para o outro ramo, e aquele, pai, o ramo da palmeira. Ah, o ramo da palmeira, até foi cantado hoje sobre a palmeira. Palmeira, meu filho, porque pensa num negócio difícil de se quebrar. Palmeira é símbolo, meu filho, de força. Ela enverga, mas não quebra. Ela tem estrutura para baixo. E o pai de família ficava falando, que coisa linda. Os filhos ficavam de boquinha aberta, ouvindo o pai de família. A mãe preparando aquele cafezinho cheiroso na sala. E o pai de família, o sacerdote, falando nesses 7 dias de solenidade. 7 dias nas cabanas. Nós somos comparados à palmeira, porque a palmeira é forte. Meu filho, ninguém derrota a palmeira, ninguém quebra a palmeira, ninguém dobra a palmeira, ninguém engana a palmeira. Olhava para o outro ramo, ramo de quê? Ramo de murta. O pai explicava por que Deus mandou pegar o ramo de murta. Por que, pai, o ramo de murta? Murta na Bíblia é conhecido no livro de Jó, no capítulo número 1, como a cerca viva. Cerca viva é aquela plantinha que a gente tem aqui, que alguns não fazem muro, mas tem aquelas cerca viva, murta. Ou seja, o pai de família explicava para o povo de Israel, para os seus filhos dentro da tenda: ah, meu filho,
Se tu soubesse como somos protegidos, esse ramo de murta, ele identifica, ele apresenta o Deus que nos protege. Aleluia! Os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre, meu filho. Ele é o nosso baluarte, ele é o nosso escudo, ele é o nosso broquel, ele está conosco, ele está presente nesta reunião. Não vai perecer o fio da sua cabeça. Recebe essa palavra, recebe. Você não vai morrer antes do tempo, você não vai perecer, o seu filho não vai para o inferno, a sua família vai ser triunfada para o céu, para a glória de Deus. Ah, meu filho, esse Deus é o Deus protetor. Só que chegava a hora do ramo, outro ramo, o quarto ramo. Que ramo, irmão Paulo? O ramo do jambuzeiro. Jambuzeiro. Aí o sacerdote olhava para o ramo do jambuzeiro, pensa num negócio ruim. Não é fruto, dá fruto, mas não dá nada. Um negócio complicado, só traz despesa, só traz deslucro. É um pensamento meu, que o sacerdote olhava para casa, olhava para o ramo, olhava para os filhos e dizia assim para os seus filhos: olha, essa parte eu vou deixar porque nem eu entendo porque que o jambuzeiro está dentro da tenda. Quando eu olho para o livro de Lucas, o Evangelho, olho para o Evangelho de Mateus e vendo Jesus olhando para o centurião, escute, e dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E ouço meu Cristo liberando a primeira profecia do seu ministério, dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu entendo porque que Deus pediu para Moisés colocar ramo de jambuzeiro dentro da tenda. Era Deus dizendo assim lá no Antigo Testamento: olha, sabe essa galera ruim? Sabe esse povo ruim? Sabe esses incircuncisos? Sabe esses que não prestam? Sabe essa galera toda? Vai entrar para dentro da tenda também. Porque agora não, mas depois o ministério se manifesta e eu tenho salvação para o povo, eu tenho salvação para o mundo, eu tenho salvação para todos. Tenho salvação para todos. Todos. E esse jambuzeiro, não sei, meu filho, era Deus dizendo: tenho salvação para jambuzeiro também, que não presta, que não vale nada, que não dá fruto nenhum, não tem lucro nenhum, mas estava dentro da terra. Que coisa maravilhosa. Se eu fosse contar para você da onde Jesus me tirou, me lavou com o seu sangue, usou profetas sobre a minha vida para dizer que eu era escolhido, amado, ungido dele, que ele me amava, você vai dizer: não, irmão, você está mentindo. Mas foi verdade. Estava dentro do bailão do Silva um certo dia, dançando aquela maneira gostosa e tal, e aquela que tem que cuidar, né? A gente tem que vigiar com aquele negócio que é bom demais. E dançando para lá e dançando para cá, bebendo, no mundo, fumando, conhecedor, com um pouco de temor, mas estava lá. De repente uma voz veio para mim, no meu coração, e disse: Paulo, hoje é o teu último dia de festa, de brincadeira no mundo. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, estraguei a festa dos meus amigos. E quando eu bebi uma cerveja, olha como o crente mesmo, o chamado, o escolhido, a promessa de Deus, não tem jeito, não tem para onde escapar. Ele está sentenciado a viver com Deus. Existem dois tipos, eu abro um link e depois já volto no testemunho. Existem dois tipos. Existe um voto na Bíblia chamado voto do nazireado. O que era o voto do nazireado? O voto nazireado era um voto que Deus deu através do ministério de Moisés para aquelas pessoas que queriam chegar-se mais a Deus. Então ele decidindo se chegar mais a Deus, ele fazia um voto perante os sacerdotes de não tomar coisas fortes, de não cortar o seu cabelo, de não fazer as coisas que as pessoas comuns faziam, para se dedicar ao Senhor. Que coisa linda, meus irmãos, é ver uma pessoa desse tipo, desse estilo. Chegou o momento de tomar uma decisão, caráter elevado, um crente de verdade. Existia esse tipo de voto no Antigo Testamento. Só que existia, por Deus, uma outra norma sobre o nazireado. Que norma é essa? Deus deixou escrito na palavra: aquele que quiser fazer o voto de nazireado, se separar, chega até o sacerdote e faça. Mas nós encontramos Deus algumas vezes na Bíblia, olhando para algumas pessoas e dizendo: tu não tem escolha de escolha, porque tu serás nazireu desde o ventre. Você se lembra de Sansão? Sansão teve escolha de escolher, João Batista teve escolha de escolher, Jesus teve escolha de escolher. Então parece que o crente, irmão, todos que estão aqui, eu vou falar para você que se você vier aqui hoje, é porque a palavra vai falar com você. Você não tem escolha para escolher. É verdade. Irmão, pastor, mas nós temos um livre-arbítrio. Mas o teu livre-arbítrio é entregar na mão do Senhor. E tudo fala: confia no Senhor e Ele entrega o teu caminho ao Senhor. O crente até tem o livre-arbítrio. Se ele quiser sair daqui agora e ir para outros lugares, até vai. Mas o crente de verdade mesmo, ele já está sentenciado. Por isso que às vezes você chora com o teu ministério, diz: não vou pregar mais.
Não vou cantar mais. Não vou mais ensaiar hino. Não vou mais. O pastor, não vou. A luta está forte. O inimigo está lutando contra a minha vida. Mas é você que decide, mulher. Vai dar 2 ventadas, uma para lá e uma para cá, e o CDzinho vai estar no aleluia, no TikTok lá de novo, e você vai estar ensaiando na sala da tua casa, porque o que Deus se implantou em você não é escolha tua, é dele. Antes que tu te tornasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que tu saísse da marca, eu te santifiquei. Então não há escolha para você, não há escolha. Você está sentenciado a fazer o que Deus quer. Queres morrer? Saia do propósito. João Batista, eu prego uma mensagem que João Batista morreu 2 vezes. Como, irmão Paulo? 2 vezes. Primeiro, porque tiraram João da água. Ele nasceu para mexer com água. João Batista era o batista das águas. Tirar João da água foi a primeira morte que Herodes pôde investir contra ele. Mataram depois a segunda vez porque arrancaram a cabeça. Profeta de Deus, falou a verdade, não teve seus dias longos, mas não tem problema. Arrancar do propósito e falar a verdade são 2 prioridades que não negociamos com o mundo. Então eu estava lá no Silva, uma voz veio para mim e disse assim: tu vai voltar, acabou a brincadeira. Eu disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, o Senhor vai, amanhã eu vou na escola bíblica dominical, domingo, e se for o Senhor, naquele culto que tem lá na minha igreja, escola bíblica dominical, que os irmãos vêm tudo com a ramela nos olhos e tudo dormindo, eu quero que tu levante o profeta. Eu já fui esperto, porque eu sabia que numa escola dominical, profecia na escola dominical, irmão, só se o céu descer mesmo, de verdade, né? Eu fui, irmão, porque eu fiquei assustado. Deus falou comigo. Olha o jambujeiro aí fazendo prova com Deus. Deus falou comigo e eu fui. Sentei lá, os irmãos já se assustaram, com a cara meio inchada, lá no último banco. Acabou a escola dominical, o irmão Júnior, do meu tio Eduardo, eu chamo o tio de consideração, presbítero da igreja, estava tocando violão. Fui lá tocar um violãozinho com ele e cantar, a gente canta junto. Hoje temos CD gravado, cantamos aí bastante, mas agora eu estou no Ministério da Palavra, ele também cuidando da igreja lá. Enfim, cantei um hino, de repente, o presbítero irmão Eduardo fechando as janelas da congregação já, e eu falei, foi coisa da minha cabeça, porque o culto está acabando. E a porta já vai se fechar, e Deus não falou comigo. Eu disse que, porque Deus pode falar, Deus não precisa falar, mas Deus pode, Deus faz. E às vezes o crente é tão teimoso que Deus é obrigado a falar, senão ele vai se estragar de uma vez. Entendeu? Deus livra a gente. Aí ele foi fechando a janelinha, foi fechando. Quando chegou perto de mim, ele apontou o dedo e disse: ei, filho, Deus manda eu te dizer que foi Ele que falou contigo ontem à noite naquele lugar. E hoje é o dia da tua reconciliação. Sabe o que ele estava falando? Entre ali e o mundo espiritual, tem um lugarzinho dentro da tenda para você também, Paulo. O lugarzinho está lá dentro ainda da tenda. Tem um lugarzinho? Tem! Porque tu vai sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Deus está dizendo: está passando o que você está passando. Não está fácil, está difícil. A luta é constante, mas se alegre hoje, porque Deus está dizendo: tem um lugarzinho na tenda para você. Você vai sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Esse é o propósito da igreja, é pregar o evangelho, que um dia as trombetas, como o apóstolo Paulo disse, vão soar, e nós num abrir e fechar de olho vamos ser transformados num abrir e fechar de olho, e estaremos com Ele junto nos ares para glorificar o nome dEle. Só quem vai subir, levante a mãozinha. Só quem vai subir. Então se coloque de pé, por gentileza. Vou cumprir o horário aqui do meu. Glória a Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você é cidadão do céu. Louvado seja Deus. E tudo isso, Meu Deus. se descreve pelo preço que foi pago por mim e por você. Preço de sangue. Não fomos comprados com ouro e prata, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Quando o inimigo chega para tentar fazer alguma coisa sobre a minha e a tua vida, ele vai ter que enfrentar um monte de coisa. Um advogado que está lá advogando a nossa causa, o preço que foi pago. Aí ele chega cheio de acusação, e parece que eu vejo Jesus dizendo: negativo, está aqui, ó, paguei, é minha. Negativo, não, mas eu vou acabar. Negativo, só vai tocar se Deus permitir. E se Deus permitir tocar em alguém que está aqui dentro, pode ter certeza, Deus dará ordem para ser restituído tudo de volta, porque tu tens um compromisso com Deus.
Deus. Eu não sei se isso te alegra nesta noite, mas eu vou falar de novo porque o Espírito Santo está me dizendo: você está com o nome escrito no livro da vida. Se você partir agora, você vai subir. Agora, problema é para quem não tem certeza se o nome está escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. O problema é que existem algumas pessoas que não estão mais clamando como o Espírito no livro do Apocalipse clama. O Espírito e a noiva dizem: vem. O problema de Israel, olha que coisa profunda. O problema de Israel não foi ter descido no Egito para passar o período de fome. O problema de Israel foi ter permanecido no Egito, no lugar que era para ser só um escape. Peregrinar nunca foi problema para Deus. O problema era se acostumar com a peregrinação. Sabe por que Elimeleque e Malom Quilom sofreram prejuízos na terra de Moabe? Porque quando ouviu-se falar que Deus tinha visitado o povo, talvez eles tivessem endurecido o coração. O problema não está nessa terra, porque Deus te diz assim: eu vou te abençoar. Se tu atentares para a lei deste livro, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Vou te abençoar. Aleluia. Teremos que ser abençoados, porque aquele que nos prometeu é o dono de tudo. O problema é você ficar muito enrolado com as coisas daqui e esquecer a tua verdadeira terra, que é a Canaã. Eu penso comigo, isso aqui não está na Bíblia, é um pensamento meu, pode ser modificado. Isso aqui é só algo para aqueles que gostam da palavra. Eu penso comigo que se Jacó tivesse passado o período de fome e voltado para Canaã, eles não teriam ficado 400 anos prisioneiros no Egito. E a ordem para ti nessa noite, para nós nessa noite é só uma passagem aqui. O céu é logo ali. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia! Tem alguém aqui nesta noite que não tem certeza do nome escrito no livro da vida? Porque nós vamos orar e a Bíblia diz que através da oração o nome é escrito imediato lá. Se tem alguém nessa noite que não tem certeza do nome escrito no livro da vida, eu quero orar por você. E através da minha oração, da oração da igreja, o teu nome, pela palavra de Deus, é escrito hoje. Irmão Paulo, mas eu não estou certinho com a igreja, eu tenho algum... Não tem problema. A Bíblia diz que aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo terá o nome escrito no livro da vida. E se você aceitar Jesus hoje ou reconciliar com Jesus hoje, se reconciliar, o nome é reescrito, é reaceso. E se aceitar, o nome é escrito. Tem alguém aqui nesta noite que eu quero orar para Deus escrever o teu nome lá em cima, ou para reacender? Tem alguém? Vem aqui que eu quero orar por ti. Não tenha problema, não tenha vergonha. Posso orar? Se não tiver, posso orar? Quero orar por você, irmã. Vem cá. Você aqui. Essa irmã. Isso. Posso orar por você? Vem cá, minha irmã, na frente. Glória a Deus. Quero orar por você. Eu já vou orar pelo povo. Isso. Vem cá, quero orar por ti. Glória a Deus. Minha querida irmã, Tu és fiel, Jesus. existe um livro lá no céu. E nesse livro é escrito os nossos nomes. E quando a trombeta soar, se o nosso nome não tiver escrito naquele livro, Jesus abençoe. nós vamos ficar. E a proposta de Jesus hoje, porque Ele te conhece, tu és serva dEle. Ele te conhece porque foi Ele que te criou. Mas a pergunta de Jesus hoje para você é: filha, tem certeza do nome escrito no livro da vida? Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus está me mostrando, minha irmã? Deus está... Isso aqui não é coisa de pregador para... Não preciso. Deus está me mostrando uma ferida. E dentro dessa ferida, Deus está me mostrando uma tristeza muito grande. Muito grande na sua vida. De incompreensão, de lutar e remar e não ir para frente. Só para trás. E o Senhor está dizendo que isso tudo são investidas do inimigo. Investidas contrárias contra a sua vida. Porque Deus tem promessa. Aleluia. Tem um lugarzinho para ti dentro da tenda também. Não penses tu e também aqueles que te conhecem que quando a trombeta soar, você não vai subir. Vai. Mas depende de você, minha irmã. Meu Deus.
Porque Deus fez promessas na sua vida. Ele está trabalhando com você. Escutou 2 vezes a trombeta. Você está entendendo, meu irmão? Tem promessas na vida dela. Quer usar, vai usar, mas precisa de algo a mais. Precisa de algo a mais. Precisa de uma força a mais. Sozinha ela não consegue. Precisa de uma ajuda a mais, pastor. Então eu vou orar por ti, minha irmã. Tu aceita uma oração? E eu vou orar pela igreja. Você está feliz? Glória a Deus. A irmã pode soltar o hino aí, cantar, que nós vamos orar nesse momento, nesta hora, pela nossa querida irmã. Vai, pastor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus! Deus fiel, poderoso, aleluia. Deus de glória! Glória. Deus de glória! Deus de Aleluia. Vai trabalhando Jesus. É Deus de glória! Deus de glória! Deus de glória! Toma a tua vida! Glórias a Deus, glórias a Deus, Deus te misericórdia, Deus, vai trabalhando, Senhor Deus da graça, Deus Pai, Espírito Santo. Ah, meu Deus e meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, confirma o milagre, Senhor Deus, confirma a grandeza, Senhor Deus da graça, Deus de poder, Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor Deus da graça, Deus de poder, Pai, Senhor Jesus, servo, Senhor Deus, oh, graças a Deus, Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Deus de glória, Deus de poder, oh Pai querido, amado, Senhor Deus da graça, Deus de poder, oh Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos, meu Pai. Eu ministro a tua bênção, a tua graça e o teu milagre, Senhor. E também, Senhor, traga essa palavra de incentivo, que nós vamos subir, Senhor, quando as trombetas tocarem. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa este ministério. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga: amém! Glória a Deus, Deus abençoe e receba o nosso pastor. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero, vem cá, Mentelense. Fica aqui no altar, vem cá. Glórias a Deus. Aleluia. Vem cá. Glórias a Deus. Eu quero chamar a esposa do nosso vice-presidente. Glórias a Deus. A gente vai... Pode pagar, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus de vitória. Aleluia. Deus fiel e verdadeiro, aleluia. Glórias a Deus. Vai entregar uma lembrancinha aí, o nosso pastor também pega lá. Vamos entregar a lembrancinha aqui para o pregador aqui, em nome de Senhor Jesus. Vamos tirar uma foto aqui. Só vem que não quer. Glórias a Deus. Isso, para ficar bonito para o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Entregue uma lembrancinha. Vou tomar esse cafezinho. Lembra aí do ministério em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É de coração, recebe mais de Deus, sempre está nos abençoando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Querido, antes de nós estar encerrando, irmão, nós temos ali uma cantina ali. Pelo amor aí com a cantina aí, em nome de Jesus, nós temos aí um dog bem caprichado, irmão. Glória a Deus. Olha, irmão, nós caprichamos, amém, irmão? Aleluia, se você for comprar por aí, irmão, olha, não tem o que nós colocamos no nosso dog ali. É engraçado. Amém, irmão? É um valorzinho simbólico de R$7 com um copo de Guaraná, glórias a Deus. Mas para você ajudar aí a despesa da obra de Deus, porque a obra de Deus sempre tem despesa, né, irmão? Aleluia. Então aí você já sai ali, né, glórias a Deus, aí não precisa você ir fazer lanche aí fora, não, faça aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém? aleluia. E Deus vai te abençoar. Você compra a fichinha ali e pega ali na frente ali. E Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? R$7 não é pesado, irmão. Uma vez no ano, olha, só Jesus. Amém? Glórias a Deus, isso aí. A minha esposa missionária também vai entregar as lembrancinhas aí.
Deus abençoe a todos os irmãos que vieram cooperar conosco. Deus abençoe toda a nossa diretoria que se esforçou aí em nome de Jesus. Deus abençoe o pregador, né? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Fechou com chave de ouro, né, irmão? Fechou não, que tem amanhã ainda. Isso, glórias a Deus. Amanhã vai estar conosco o pastor Everaldo Fontoura, da cidade de Navegante, homem de Deus, amém, irmão? Vai estar aí fechando o nosso trabalho aí de 2 dias aí, nosso 6º ano, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante sua mão para cima e vamos agradecer o Senhor. Eterno Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, meu Deus, neste momento. Muito obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Derrama das bênçãos, derrama das vitórias, Senhor. Pai querido, Pai amado, leve teu filho em paz, assim como o Senhor trouxe em paz, Senhor. Muito obrigado, abençoa o seu lar, a sua casa e toda a sua família. Ah, meu Deus, derrama das tuas bênçãos e das tuas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Diga comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, ou perante Deus, meu Pai, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Não deixe aí de comprar o seu lanche ali em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te glória. Aleluia.